Coração grande. Tudo aquilo que você quis saber, mas seu médico não conseguiu lhe contar. A gente chama coração grande na cardiologia de cardiomegalia. Cardio de coração, mega grande. Então, coração grande a gente chama de cardiomegalia. Como é que a gente faz o diagnóstico primeiro de coração grande? Normalmente a gente vai utilizar exames. Sim, porque no exame físico até dá para suspeitar, mas é nos exames complementares que vem a maioria das informações. E o primeiro logo que mais aparece, coração grande, chega no consultório, que desespera as pessoas, é quando faz o raio-x e vem lá que tem um coração aumentado. Às vezes vem escrito com nome com área cardíaca aumentada, índice cardíaco aumentado. Coração aumentado, seria isso. Deixa eu dar uma tranquilizada aqui para vocês. Eu posso dizer para vocês que na maioria das vezes que aparece no laudo coração aumentado no raio-x, não é coração aumentado. Graças a Deus! Porque o que acontece? Quando a gente faz o raio-x, o técnico tem que pedir, olha, puxa fundo a respiração e prende. Aí. Então o que acontece? O nosso tórax, ele aumenta de tamanho. E para a gente fazer a comparação do coração, saber se o coração está grande ou não, a gente compara o tamanho do coração com o tamanho do tórax. Então, se você não enche totalmente o tórax, parece que o coração ficou grande dentro do tórax, mas na verdade é que faltou inspiração. Eu vou deixar aí na tela para você ver como é que a gente faz para medir o tamanho do coração. Então, o tamanho do coração, que você está vendo aí, ele tem que ser menor do que a metade do diâmetro do tórax. Se ele for maior, de uma forma simples, o laudo do seu raio-x vai dizer que você está com o coração aumentado. Então veja, não foi que seu coração cresceu, foi que seu tórax não aumentou e vai parecer que você está com o coração grande, na verdade você não tem. Segundo exame que a gente vai ver se você tem coração grande ou não é o eletrocardiograma. E lá no eletrocardiograma vai aparecer um que nome? Vai aparecer normalmente com sobrecarga ventricular esquerda ou vai aparecer com sobrecarga ventricular direita. Mas, doutor Cota, o meu eletro apareceu uma sobrecarga atrial esquerda. Sobrecarga de átrio esquerdo é considerado coração grande? Não, gente, a gente não considera. A gente vai considerar coração grande quando é o aumento do ventrículo. Apesar de que, claro, quando tem um aumento do átrio, ele tem sim sua importância, principalmente com o desenvolvimento de arritmias. Mas não vai dar para dizer que você realmente tem coração grande. Agora, sem sombra de dúvidas, o exame que o médico mais vai pedir para tirar essa dúvida, seja porque você fez o raio-x e deu lá cardiomegalia, seja porque você fez um eletro, lá no eletro deu sobrecarga ventricular esquerda, fatalmente o seu médico vai pedir para você fazer um ecocardiograma. O ecocardiograma ele é fantástico para tirar essa dúvida. Eu até tranquilizo meus pacientes, olha, espera, bora ver o resultado do eco, já está preocupado, nem sabe. E muitas vezes o eco vem dando o resultado normal. Agora, pode acontecer de realmente vir lá um aumento do ventrículo esquerdo. Aí como é que vai acontecer lá no seu ecocardiograma? Vai aparecer assim, uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo ou uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Qual a diferença? Hipertrofia excêntrica é para fora, então seu coração realmente ele aumentou de tamanho. A hipertrofia concêntrica, que vem de concentração, então de vez ele crescer para fora, ele cresce para dentro. Os dois são ruins, porque quando ele cresce muito para fora, ele perde força de contração. Então quando o coração está aqui pequeno, ó, ele contrai forte. Quando ele cresce, estica as fibras musculares, ele perde força de contração. Aí é menos sangue circulando e dá falta de ar. Mas quando o coração também cresce para dentro, também é ruim. Porque, veja, eu tenho essa cavidade aqui do seu coração, para ele poder contrair o sangue. Se ele cresce para dentro, o que acontece? A quantidade, o espaço para entrar sangue é menor. Então entra menos sangue no seu coração, ele tem até força de contração, mas ele tem pouco espaço para receber sangue. Conclusão, é menos sangue no seu corpo e aí lá vem falta de ar. Agora nós também temos um outro exame para a gente fazer, que é a ressonância magnética do coração. Esse exame é fantástico. A gente consegue ver muitas coisas com ele. Qual é o problema da ressonância? É que é caro. Não está de fácil acesso na maioria das cidades. Então você vai ver que a maioria das vezes a gente vai lançar mão realmente do ecocardiograma, pelo custo, pela excelência do exame. E se você está gostando da forma que eu estou passando aqui para você, conteúdo de fácil entendimento, técnico, de uma forma simples você conseguir entender e com uma pitadinha de boa, já sabe, não esquece.
dá o like, se inscreva no canal para continuar recebendo vídeos que nem esse. Bora falar um pouco sobre sintomas? Bem, o sintoma eu já dei o spoiler aqui, né? Qual vai ser o sintoma principal? Falta de ar, cansaço. E uma das características mais comuns que vai dar o cansaço, para a gente suspeitar de cansaço do coração, vou dar uma dica aqui para vocês. É aquele cansaço que quando você deita e piora o cansaço, dá falta de ar quando você deita. Sim, a gente dá isso aí no nome na medicina de ortopneia. Se você tem uma falta de ar, que quando você vai dormir a sua falta de ar piora, você tem que acordar para levantar, para respirar, ou você só consegue dormir sentado ou com vários travesseiros, isso é fortemente sugestivo de realmente ser uma falta de ar de origem cardíaca. Porque veja só, falta de ar tem vários motivos para falta de ar. Pode ser problema pulmonar, asma da falta de ar, efizema da falta de ar, até anemia dá cansaço também, falta de ar. Por quê? São as células do sangue que levam oxigênio. Doenças da tireoide dão falta de ar, mas uma das características que chama muita atenção da falta de ar de origem cardíaca é, em primeiro lugar, piora a falta de ar quando você deita. Segundo lugar, você acorda de madrugada com falta de ar. Você acorda, tem que sentar, tem que abrir a janela, parece que tem que puxar o ar. Terceiro, você só consegue dormir se for sentado na cadeira ou com vários travesseiros. Quarta característica, esse cansaço ele é progressivo. Primeiro você não consegue subir escada, daqui a pouco você não consegue andar, daqui a pouco você não consegue nem tomar banho. E uma outra característica importante, inchaço nas pernas. Se os seus pés incham, junto com todos esses sintomas, você tem uma alta chance de ter insuficiência cardíaca. Então, insuficiência cardíaca é justamente esse nome, o coração insuficiente de levar sangue para o seu corpo. Então, quando você junta todos esses sintomas com um laudo do raio-x mostrando que você está com um coração grande ou o ecocardiograma já mostrando essa alteração, é quase que fecha o diagnóstico de insuficiência cardíaca e aí realmente tem que ser um bom cardiologista para poder lhe acompanhar. Bora falar um pouco das causas? O que pode provocar isso aí? Um dos campeões, o primeiro que eu mais pego aqui no meu consultório, hipertensão arterial. É aquele paciente que tem a pressão alta, mas ele faz pouco caso da hipertensão dele. Ele não toma direito remédio, ele só toma remédio quando a pressão dele sobe, ou então ele nem sabe que ele é hipertenso, ou ele sabe que ele é hipertenso e ele não quer mesmo tomar remédio. É a pessoa com a pressão descontrolada. Por quê? Porque a pressão é tão grande que o coração tem que fazer força. Gente, o coração é músculo, então ele tem que fazer força para poder vencer aquela pressão. Ora, como é músculo que acontece, o músculo cresce. Esse é um dos principais motivos, mas existem outros motivos que podem levar, como, por exemplo, o infarto. A pessoa que infartou, aquela área do coração, ela deixa de contrair. Conclusão, ela aumenta. Quer ver outra situação que também pode acontecer? Arritmias. Existem alguns tipos de arritmias que ela pode levar ao que a gente chama de taquicardiomiopatia. Deixa eu explicar esse nome para vocês aqui. Taque, quer dizer o coração acelerado. É um coração com uma frequência cardíaca acima de 100. Cardio é coração. Mio é músculo. Patia, doença. Então, uma doença do músculo cardíaco provocado pelo coração acelerado. Isso realmente pode fazer seu coração crescer. Mas existem outras doenças. Aqui no Brasil é muito comum que doença de Chagas. O barbeiro injeta lá o parasita, vai lá no coração, ele danifica o coração e o coração cresce. Agora, existem também questões genéticas que podem fazer isso, como a miocardiopatia hipertrófica, que faz com que o coração cresça. Aí não tem nada a ver com a pressão, a pessoa faz tudo certinho na vida, mas infelizmente as fibras musculares elas crescem de forma desordenada e o coração acaba crescendo. Outra doença também que é de origem genética, que a gente chama de coração não compactado. Então, é próprio nome está falando, tá? Nossas fibras são todas compactadas. E ele não, ele fica tudo solto. É como se fosse um coração mole, coração gelatinoso. Isso aí também faz o coração crescer. Existe problema na válvula do coração. Às vezes a válvula não segura direito o sangue e aí faz com que o coração também cresça. Então, olha só a infinidade de motivos que podem levar
ao coração grande? Não tem como, às vezes, você tá lá na minha live e aí você pergunta, doutor Cota, meu exame deu coração grande, o que que é? Impossível. A gente vai ter que fazer uma investigação bem avançada para poder descobrir isso aí. E às vezes nem é tão avançada assim, às vezes no ecocardiograma a gente mata logo ali a charada. Então vocês deu para perceber que o ecocardiograma ele é crucial para fazer essa avaliação no paciente que está ali com suspeita de coração grande. É verdade. Bora falar agora um pouco sobre tratamento. O que nós temos que pensar em tratamento? Em primeiro lugar, óbvio, a causa. Então, a causa ela é super importante. Se for doença de Chagas, então tratar a doença de Chagas. Se é hipertensão, controlar a sua hipertensão. Se é uma taquicardiomiopatía, controlar a arritmia. Mas tem situações que não tem como fazer, como por exemplo, uma miocardiopatia hipertrófica que eu falei para você. Não tem, é genético, não tem o que fazer. Tem controle para evitar que isso leve a uma morte súbita. Isso tem, a gente pode até implantar um CDI. CDI é um aparelho parecido com o marca-passo, que na hora que começa a dar uma arritmia e esse problema dessa miocardiopatia hipertrófica, ela pode levar a mais arritmias fatais, que realmente levam à morte das pessoas, que é a causa número 1 de morte em atleta. Então a gente coloca lá esse aparelho e toda vez que ele percebe que o coração está com uma arritmia potencialmente letal, ele dá um choque ali no coração, o coração, como se ele desse um reset, e ele volta a bater. Existe casos de cirurgia, como por exemplo da válvula. Se sua válvula está com problema, o que tem que fazer? Tem que fazer cirurgia para corrigir a válvula. Então não tem como escolher, dizer assim, qual é o melhor remédio para essa situação? Não tem. A gente vai ter que avaliar cada caso. Muitos, a maioria deles, realmente a gente vai tratar com medicamentos, com medicamento para insuficiência cardíaca. Aí nós temos o enalapril, a losartana, o sacubitril/valsartana, a espironolactona, a eplerenona, dapaglifosina, a empaglifosina. Então, nós temos vários medicamentos que a gente pode utilizar, entre outros, só você tem alguns aqui para vocês, mas cabe a seu médico escolher qual o melhor tratamento aí para você. E qual é a mensagem mais importante que eu dou para você? Procure o seu médico. Se seu médico passou aquele medicamento, tome aquele medicamento. A gente sabe que o medicamento tem efeito colateral, é claro que a gente sabe, eu sei o efeito colateral do medicamento, mas também eu sei do efeito de não tomar o medicamento. Então, por exemplo, medicamento para pressão alta. Todos eles vão acabar provocando disfunção erétil. Imagina passar isso para um homem, é um horror. Mas o que é pior? Pior é a pessoa ter um infarto, ter um AVC, ficar com o coração grande. E estatina também tem seu risco, aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de lesão muscular, lesão no fígado. Mas se eu deixar o colesterol alto, vai entupir a artéria, você vai ganhar um infarto, vai ter um AVC. Pode aumentar o risco de demência, porque vai ter micro AVCs no seu cérebro vai diminuir. O AS ele é muito bom, nossa, AS é fantástico, muito bom, mas tem risco de sangramento, pode sangrar no fundo do seu olho, você perder a visão, pode sangrar no seu cérebro, você ter um AVC hemorrágico. Acaba, pelo amor de Deus! Cabe ao médico escolher qual o melhor tratamento para você. Então aqui eu trouxe um compilado do que aquilo que é mais importante para você entender sobre coração grande. E lembra, o que mais vai fazer evitar de você ter coração grande é, em primeiro lugar, você fazer seu check-up, ir num cardiologista, ver como é que está o seu coração. Em segundo lugar, tomar a medicação dele que ele prescreveu. E o terceiro, para mim, um dos mais importantes, é ter o estilo de vida saudável para evitar essas doenças que vão levar ao coração grande. Agora, se por acaso ficou alguma dúvida, não, eu queria me consultar com o Dr. Cota. Tem como? Tem, gente. Eu atendo paciente aqui do Brasil e do mundo. Vou deixar aqui o telefone para contato. Faço consultas online. Sim, dá para fazer tudinho. Só tem uma coisa que eu não vou conseguir fazer na consulta online. Só tem uma, que eu não vou conseguir escutar o seu coração. Mas eu consigo, através de exames, saber como é que está seu coração. Eu faço a solicitação dos exames para você. Você faz os exames, volta, traz para mim, eu vejo, passo sua receita. Dá para fazer tudinho, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu sempre tento responder alguns. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.